Você não é preguiçoso. Você está cansado de ser usado. E eu vou ser ainda mais direto, porque esse é o tipo de verdade que precisa chegar como tapa, não como carinho. Se toda vez que você diz que prefere ficar em casa, alguém te chama de acomodado, antissocial ou sem ambição, essa pessoa não está descrevendo você. Ela está defendendo o mundo barulhento, onde ela aprendeu a se esconder. Você está ouvindo porque isso muda tudo. Tem gente que precisa de movimento constante, gente constante, barulho constante, agenda constante, rolê constante, notificação constante. Não porque é extrovertida, mas porque, se ficar parada por 10 minutos, desaba. E aí, quando você escolhe o contrário, quando você escolhe o silêncio, a casa, a rotina simples, a paz, você vira uma ameaça. Você vira um espelho que acusa, e o espelho incomoda. Então te rotulam, te diminuem, te corrigem. Tentam te empurrar para o mesmo circuito de anestesia que eles chamam de vida. Só que você não consegue mais. Você sente isso no corpo antes mesmo de virar pensamento. Chega sexta-feira, alguém manda mensagem. Bora sair? E o seu estômago dá aquela virada sutil. Não é drama. É resposta somática. É o seu sistema nervoso reconhecendo o padrão, porque você já sabe como acaba. Você vai. Você tenta. Você se força a parecer presente. Você conversa, ri, faz cara de interessado. E volta para casa com uma sensação que é pior do que cansaço físico. Você volta com uma espécie de sujeira interna, como se tivesse gasto algo que não podia gastar, como se tivesse doado pedaços da sua atenção para pessoas que não tinham direito nenhum sobre ela, como se tivesse se traído só para não parecer estranho. E aí você diz para si mesmo, nunca mais, até aparecer outra chance de ser aprovado. E você vai de novo. Esse é o ponto em que você começa a se confundir, porque você não sabe mais se você ama ficar em casa ou se você está fugindo do mundo. E quando a gente não sabe nomear o que sente, a gente aceita o rótulo do primeiro idiota que fala alto. Você aceita o rótulo preguiça. Mas me diz uma coisa, preguiça de quê exatamente? Preguiça de trabalhar? Você trabalha. Preguiça de fazer esforço? Você faz. Preguiça de correr atrás? Você corre. Então por que te chamam de preguiçoso? Porque você tem preguiça de uma coisa específica, preguiça de encenação, preguiça de estar onde você precisa se editar para ser tolerado, preguiça de conversa que não chega em lugar nenhum, preguiça de competição escondida atrás de risada, preguiça de gente que pergunta, e aí novidades, quando na verdade quer comparar status, preguiça de lugares onde todo mundo está junto, e ninguém está realmente com ninguém. Você não tem preguiça. Você tem nojo de superficialidade. Só que você aprendeu a sentir culpa por isso. Você aprendeu a achar que profundidade é pesado, que silêncio é estranho, que ficar em casa é desperdiçar a vida. E essa é a mentira mais cruel da vida moderna. Ela te convenceu de que vida é estar visível. Como se existir dependesse de ser visto. Como se alegria dependesse de plateia. Como se valor dependesse de movimento. Mas e se for o contrário? E se, para certas pessoas, ficar em casa for o último lugar onde elas conseguem continuar sendo humanas? E se isso que os outros chamam de preguiça for inteligência? Não inteligência de prova, de diploma, de memória. Inteligência de autopreservação. Porque você percebeu, mesmo sem formular, que grande parte do que chamam de vida social, hoje, é um mecanismo de adestramento emocional. Um treino. Um treinamento de quem você precisa ser para pertencer. E isso cansa, isso desgasta, isso devora. Você acha que o problema é você porque você olha para fora e vê gente vivendo. Gente em bar, gente em viagem, gente em festa. Gente em stories. Gente com grupo. Gente com foto, gente com legenda e parece que todo mundo está bem. Mas você não viu o que acontece quando a câmera desliga. Você não viu o silêncio depois do rolê. Você não viu o buraco que volta assim que o álcool passa. Você não viu a ansiedade que aparece quando a pessoa chega em casa e se deita e sente a própria vida vazia. Você não viu o desespero que mora por trás da necessidade de estar sempre em algum lugar. Porque para muita gente, sair não é viver. Sair é fugir. E quando você não foge, você assusta. Você parece estranho porque você não está participando do ritual coletivo de anestesia.
Então vamos fazer do jeito certo, com agressividade onde precisa existir agressividade. O mundo não te chama de preguiçoso porque você não faz nada. O mundo te chama de preguiçoso porque você não se oferece. Você não se oferece como consumidor. Você não se oferece como companhia de validação. Você não se oferece como mais um rosto na multidão para reforçar a sensação de que todo mundo está bem. Você escolhe ficar em casa e, sem perceber, faz uma declaração silenciosa. Eu não preciso do barulho de vocês para existir. Isso é ofensivo para quem vive de barulho. Mas antes de você se achar evoluído, eu vou te cortar também. Porque eu não vou deixar você transformar essa lucidez em vaidade confortável. Existe um lado escuro em ficar em casa. Existe. E se você não encarar esse lado, você vai usar a palavra inteligência como maquiagem para medo. Você vai dizer, eu sou assim, quando na verdade você está paralisado. Você vai se proteger tanto que vai acabar se encolhendo. E isso sim vira prisão. Então a primeira virada precisa acontecer agora. Você não está sozinho porque é melhor do que os outros. Você está sozinho porque você tem medo de se perder. E talvez você já tenha se perdido antes. Você não evita pessoas porque você odeia gente. Você evita pessoas porque, perto delas, você começa a se deformar. E quando você já viveu tempo demais deformado para caber, o seu corpo aprende a recuar como defesa. Isso não é preguiça. Isso é trauma social em pequenas doses. Micro-humilhações, micro-rejeições, micro-violências. Aquele olhar de você é estranho. Aquela risada quando você fala algo profundo. Aquela resposta atravessada quando você não está no clima. Aquela sensação de que você é sempre o que complica porque pensa demais. Você começa a associar convivência com desgaste. E aí ficar em casa vira santuário. E eu não vou te julgar por isso. Porque tem ambientes que são realmente tóxicos. Tem grupos que são realmente cruéis. Tem gente que, quando você entra, te transforma em objeto. De piada, de comparação, de disputa, de consumo emocional. Só que existe um detalhe que vira tudo de cabeça para baixo e que você talvez nunca tenha dito com clareza. Você não ama ficar em casa. Você ama não precisar performar. Você ama não precisar ser alguém diferente para ser tolerado. Você ama poder respirar sem se vigiar. Isso é a verdade. E agora eu vou te entregar a falsa conclusão. A conclusão que parece explicar tudo e dá uma sensação de ok, eu entendi. Então eu sou introvertido. Então eu sou caseiro. Então eu só gosto da minha companhia. Pronto, resolvido. Mas não para por aí. Porque a vida moderna também ama gente introvertida, quando essa introversão vira passividade. Ela ama quando você fica em casa, mas continua obedecendo pelo celular. Ela ama quando você evita pessoas, mas não evita a tela. Ela ama quando você some do mundo e se entrega inteiro ao algoritmo. Ela não se importa se você está na rua ou em casa. Ela só precisa que você esteja anestesiado. E aqui vem a quebra que precisa acontecer agora, porque essa é a camada que quase ninguém enxerga. Muita gente fica em casa achando que está se protegendo, mas está apenas mudando o tipo de prisão. Em vez de prisão social, prisão digital. Em vez de máscara para a gente, máscara para a própria consciência. Você diz, vou ficar em casa. E em 5 minutos está rolando uma tela como se estivesse cavando um buraco com o dedo. Você diz, vou descansar. E passa 3 horas vendo a vida dos outros, comparando, se sentindo pequeno. E chamando isso de entretenimento. Você diz, não gosto de festa. E troca a festa pelo excesso de estímulo que destrói sua mente do mesmo jeito. Só que em silêncio. Você não está descansando. Você está se dopando. E aí você acorda no dia seguinte cansado, irritado, vazio e pensa, mas eu nem saí. Exato. Porque o que te cansa não é o lugar. É a forma como a sua atenção é arrancada de você. Atenção é vida. Onde você coloca a atenção, você coloca a existência. E agora você entende por que ficar em casa pode ser inteligência. E também pode ser auto-engano. Inteligência é quando você fica em casa e recupera sua atenção. Auto-engano é quando você fica em casa e entrega sua atenção para qualquer coisa que te distraia de si. E é aqui que a filosofia precisa entrar como lâmina. Mas antes eu preciso criar suspense, porque o que eu vou dizer agora é o tipo de coisa que, depois que você entende,
você não consegue mais fingir que não viu. É aqui que a filosofia se torna necessária como bisturi. E desta vez, não é um otimista te dizendo, saia mais, viva mais. Não é um moralista te chamando de fraco. Não é um coach vendendo coragem. É Schopenhauer. Porque Schopenhauer é o filósofo que encarou o mundo sem maquiagem. Ele não tentou te convencer de que a sociedade é linda. Ele não tentou vender esperança barata. Ele olhou para o convívio humano e percebeu uma coisa amarga. Grande parte das relações sociais é ruído, vaidade, interesse, disputa, comparação. E ele dizia, de um jeito que dói admitir, que a solidão pode ser um privilégio do espírito mais profundo. Não porque a pessoa seja superior, mas porque ela não consegue mais se alimentar de superficialidade. É como oferecer açúcar para alguém que já provou comida de verdade. A boca rejeita, o estômago recusa. O corpo diz, isso não me nutre. Você entra em certos ambientes e sente exatamente isso, não nutre. Você sai mais vazio do que entrou. E aí você começa a escolher ficar em casa, não por preguiça, mas por seleção. Só que Schopenhauer também te colocaria diante de um espelho cruel. E aqui vem o confronto que separa lucidez de auto-engano. A solidão pode ser sinal de inteligência, ou pode ser sinal de ressentimento. A diferença é simples e brutal. O inteligente fica sozinho para se preservar e aprofundar. O ressentido fica sozinho para punir o mundo e se sentir melhor do que ele. E se você não vigiar essa linha, você vira aquilo que você odeia, uma caricatura. Uma pessoa que diz ninguém presta porque tem medo de se envolver. Uma pessoa que critica o mundo porque tem pavor de falhar nele. Uma pessoa que chama todo mundo de superficial porque não suportaria ser vista de verdade. E eu estou te dizendo isso não para te envergonhar, mas para te devolver responsabilidade. Porque a segunda virada do vídeo precisa acontecer agora. Você não pode ficar apenas no lugar de vítima. Você precisa virar observador. Você precisa olhar para a sua própria solidão e perguntar, eu estou me protegendo? Ou estou me escondendo? Essa pergunta é o que define se ficar em casa é inteligência ou prisão. E agora deixa eu fazer uma leitura de mente que vai te acertar com uma precisão desconfortável. Tem dias em que você não sai porque você sabe que vai ser superficial. Mas tem dias em que você não sai porque você tem medo de ser esquecido. Tem dias em que você diz, não curto o rolê, mas secretamente sente um aperto quando vê gente se reunindo sem você. Não porque você queria estar lá, mas porque uma parte sua ainda quer ser escolhida. E isso é humano. Só que você não admite. Você transforma essa dor em orgulho. Você diz, eu prefiro ficar em casa com uma dureza no tom, como se isso fosse invulnerabilidade. Mas não é. É só uma forma elegante de não precisar dizer, eu tenho medo. Medo de não encaixar, medo de ser rejeitado, medo de travar, medo de parecer estranho, medo de não ter assunto, medo de ser visto como menos. Então você escolhe o lugar onde você tem controle, a sua casa, que aqui existe uma micro-verdade que quase ninguém percebe. A casa te devolve controle, mas também pode roubar coragem. Ela te protege, mas também pode te manter pequeno. Ela te cura, mas também pode te impedir de se construir. Por isso, não romantiza. Ficar em casa não é virtude automática, é ferramenta. E o que define a ferramenta é como você a usa. Então vamos aprofundar com uma metáfora que não é bonita, mas é precisa. Ficar em casa pode ser como estar numa sala com paredes de lã. Tudo é confortável, tudo é amortecido, nada te fere, nada te desafia. No começo isso parece paz. Depois de um tempo vira sufocamento, porque a mesma lã que te protege do impacto também abafa sua voz. E você começa a esquecer como é suar no mundo. Você começa a esquecer como é ser contradito. Você começa a esquecer como é lidar com o imprevisível. E aí qualquer saída vira ameaça. Essa é a armadilha. E agora eu vou dizer uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido nesse formato. Você não tem que escolher entre rolê vazio e isolamento total. Essa é a falsa dicotomia que a vida moderna adora te dar. Ou você performa sociabilidade, ou você vira esquisito. Só que existe um terceiro caminho, mais raro, mais difícil e mais inteligente. O caminho da seletividade radical.
Você não evita gente, você evita ruído. Você não evita contato, você evita encenação. Você não evita vida social. Você evita ambientes que te exigem ser menos você para ser aceito. E isso muda completamente o seu mapa. Você começa a entender que o problema não é sair de casa. O problema é sair de si. Você já reparou como existem pessoas com quem você pode ficar horas e voltar leve? E existem pessoas com quem 10 minutos te deixam drenado? Não é misticismo. É compatibilidade psicológica. É profundidade. É nível de presença. É tipo de vínculo. Schopenhauer falava da solidão como alívio. Mas a verdade é que o alívio não é estar sozinho. O alívio é não estar em guerra consigo mesmo. Você fica em casa e sente alívio porque, finalmente, você não precisa se editar. Mas você pode sentir o mesmo alívio fora de casa, se estiver no lugar certo, com a pessoa certa, no contexto certo. Só que isso exige uma coisa que a vida moderna matou em muita gente: critério. As pessoas saem porque não suportam o silêncio. Saem porque têm medo de ficar sozinhas. Saem porque precisam de validação. Saem porque estão seguindo a agenda do grupo. Você não. Você não sai se não fizer sentido. E isso pode ser inteligência. Mas agora eu preciso abrir uma pergunta que vai ficar latejando até o final. Se ficar em casa é inteligência, por que você ainda se sente culpado? Guarda, porque a resposta é o coração do adestramento. Agora vamos para a parte mais íntima, a dor humana central. Aquela que você não confessa porque ela te faz parecer frágil. Você já sentiu aquele alívio culpado quando um plano é cancelado? A pessoa manda "vamos remarcar" e você responde tranquilo, como se não ligasse. Mas por dentro seu corpo solta um suspiro que parece oração. Você sente prazer, paz, como se alguém tivesse tirado uma pedra do seu peito. E imediatamente vem outra coisa: culpa. Porque eu fiquei feliz? Porque eu sou assim? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu estou desperdiçando a vida? E é aí que a vida moderna te pega. Porque ela plantou em você uma equivalência falsa. Ficar em casa, falhar, sair, viver. E essa equivalência é uma mentira conveniente para um mundo que precisa que você consuma, apareça, se compare, se mantenha ansioso, sempre insuficiente. A culpa que você sente não nasceu em você. Ela foi instalada. Instalada por frases repetidas. Você tem que sair. Você tem que aproveitar. Você tem que ser sociável. Você não pode ficar assim. Como se existir fosse obrigação de performance. E aí eu volto à pergunta que eu abri, e fecho agora com a virada definitiva. O clímax precisa chegar como lâmina, isolado, sem enfeite. Aqui está. Ficar em casa não é preguiça. É recusa de obedecer ao barulho que te quer vazio. Silêncio. Deixa essa frase ficar sozinha dentro de você. Porque se você sente culpa por se proteger, alguém te treinou para se oferecer. E essa é a verdade sombria. A sociedade gosta de pessoas que estão sempre disponíveis. Disponíveis para convites, para demandas, para consumo, para validação, para manter o teatro social funcionando. Uma pessoa que diz não com serenidade é perigosa. Uma pessoa que consegue ficar sozinha, sem desmoronar, é perigosa. Uma pessoa que não precisa de plateia para existir é perigosíssima. Então ela é atacada com o rótulo que mais dói no mundo moderno: preguiça. Preguiça é a acusação perfeita porque ela mistura moral com produtividade. Ela faz você se sentir não apenas diferente, mas errado. E quando você se sente errado, você se corrige. Você se força a ir. Você se força a aparecer. Você se força a sorrir. Você se força a ser normal. E aos poucos, você vai perdendo a única coisa que te fazia sentir vivo: a sua própria presença. Agora eu vou te dar a recompensa cognitiva que fecha tudo. Por que você ainda se sente culpado? Porque você foi treinado a confundir valor com visibilidade. E no fundo, a culpa que você sente quando fica em casa é o medo de desaparecer. Medo de não ser lembrado. Medo de não ser escolhido. Medo de não ser amado. Só que esse medo não se resolve saindo mais. Ele se resolve se escolhendo. Porque quando você se escolhe, o mundo pode chamar do que quiser. Preguiçoso, estranho, antissocial. Você não treme mais.
Você entende que estar em casa, às vezes, é o único lugar onde você não traz seu corpo. E aí sim isso vira inteligência. Inteligência é usar a casa como retorno, não como cova. Como laboratório, não como esconderijo. Como lugar de reconstruir critério. E com critério você não vira um ermitão amargo. Você vira alguém seletivo. Você sai quando vale. Você fica quando precisa. Você não se explica, você não pede desculpa. Você para de negociar sua sanidade com a opinião de quem não paga o preço do seu esgotamento. E esse é o ponto mais maduro. Ficar em casa não é uma afirmação contra o mundo. É uma afirmação a favor de você. No fim, a pergunta não é se você está aproveitando. A pergunta é se você está se traindo. E agora que você enxergou isso, você vai perceber uma última virada, pequena, silenciosa, mas poderosa. A sua casa não é o seu fim. É o seu ponto de retorno. Você não está se escondendo do mundo. Você está se preparando para voltar sem se perder. Se em algum ponto desse vídeo você sentiu que eu descrevi exatamente o alívio culpado que você sente quando um plano é cancelado, escreve nos comentários uma frase como pacto, prova social e pertencimento para quem cansou de pedir desculpa por se proteger. Eu não vou mais me justificar por escolher a paz.